Sabia que os testes genéticos podem transformar o diagnóstico e orientação dos doentes com distrofias retinianas, mas quando é que os devemos pedir? E de que forma é que eles podem, eventualmente, influenciar a orientação terapêutica destes doentes? Vamos responder a estas perguntas no nosso episódio de hoje, em que vamos navegar pelo mundo da genética e avaliar a importância dos testes genéticos nos doentes com distrofias retinianas. Fique connosco. Este é o Oftalmo GPS, em que navegamos com clareza pelo mundo da oftalmologia. Bom dia! No episódio de hoje vamos abordar a importância dos testes genéticos nos doentes com distrofias retinianas. O meu nome é Cláudia Costa Ferreira e estou aqui acompanhada pelo coordenador do Grupo Português de Oncogenética, Sérgio Estrela. Olá, Sérgio, bem-vindo e obrigada por teres vindo. Muito obrigado. Então, muito obrigado, porque eu acho que este é um tema muito importante e nos últimos anos, na medicina, tem havido um grande desenvolvimento na área da genética. A área da genética é muito importante porque vai nos ajudar no diagnóstico, na orientação dos doentes e no que nós chamamos quase de uma medicina personalizada. Isto é, não somos todos iguais e devemos orientar os nossos tratamentos mediante a especificidade de cada um. E a genética ajuda-nos a tratar os doentes dessa forma. Uma das áreas em que isso tem sido bem patente é na área da oftalmologia e, nomeadamente, nas doenças raras, e neste caso em particular, nas distrofias hereditárias da retina. Para abordar esse tema, convidamos aqui um colega, o João Pedro Marques, que trabalha na Unidade Local de Saúde de Coimbra e que é responsável pela consulta de distrofias hereditárias de retina nesse hospital. Boa tarde, João. Está tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Olá, boa tarde. Olá, Cláudia. Olá, obrigado pelo convite. Então, tendo em conta aqui o tema, o que é que tu achas da utilidade dos testes genéticos nos doentes com distrofias hereditárias da retina? Portanto, antes de mais, uma vez mais, obrigado pelo convite para estar aqui para falar deste tema que me é especialmente querido. Eu diria que no século XXI, não oferecer um teste genético a um doente com uma distrofia hereditária da retina é praticar negligência. E isto porquê? E eu, quando converso com um doente com uma distrofia da retina, coloco sempre 3 fatores essenciais pelos quais o teste genético vai ter um impacto no seguimento desse mesmo doente. O primeiro é para nós chegarmos a um diagnóstico definitivo. O diagnóstico clínico permite-nos, muitas vezes, ter uma suspeita, mas há mais de 300 genes associados a distrofias da retina. E, portanto, para nós estabelecermos um prognóstico para aquele doente, precisamos de um diagnóstico definitivo e esse diagnóstico definitivo só é possível com um teste genético. Em segundo lugar, vem a questão do aconselhamento genético. Estamos a falar não só da pessoa, mas da sua família. Essa pessoa que tem irmãos, que tem primos, que tem tios, que tem filhos, que tem pais e que quer saber se a doença vai ficar só ali ou se vai haver algum risco de passar à geração seguinte. E, portanto, é fundamental nós sabermos qual é a alteração genética naquela pessoa para nós podermos aconselhar a nível familiar e para podermos discutir o risco para a descendência e intervir para evitar que a doença se manifeste na descendência. E, em terceiro lugar, tem a ver com novos tratamentos. Dos tais 300 genes que falámos, só um é que tem tratamento, infelizmente, mas para nós podermos tratar as pessoas que têm esse gene, nós precisamos de saber que esse gene é a causa da doença naquela família. E, portanto, são estes os 3 motivos que eu acho fundamentais e são os 3 motivos que eu discuto sempre com os meus doentes quando lhes proponho um teste genético mediante um diagnóstico clínico de distrofia hereditária da retina. Muito bem. Acho muito bem, acho muito importante e concordo plenamente contigo. Mas imaginemos, estamos aqui a falar para colegas oftalmologistas e que estão no seu hospital e que têm contacto com doentes com uma distrofia hereditária da retina, que conseguem ter um diagnóstico clínico. Achas que para eles é fácil pedir um estudo genético? Podem pedir um estudo genético? Qualquer médico pode pedir um estudo genético? É uma excelente pergunta. E a resposta é sim. Qualquer médico, portanto, qualquer licenciado em medicina pode pedir um teste genético. É um exame complementar diagnóstico, tal como é pedir uma TAC, ou pedir uma ressonância, ou pedir análises clínicas.
O pedir o teste genético talvez não seja a parte mais difícil, a interpretação do teste genético sim. Pois. Ainda assim, há muitos testes genéticos diferentes e quem não esteja propriamente dentro da área pode ter alguma dificuldade em selecionar o teste genético mais indicado. E foi um bocadinho com esse objetivo que a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia se juntou à Sociedade Portuguesa de Genética Humana e desenvolveu as primeiras guidelines nacionais de teste genético em distrofias hereditárias da retina. E o objetivo fundamental é capacitar os oftalmologistas e capacitar os geneticistas com pouco contacto com patologia oftalmológica para pedirem testes genéticos nestas situações. E, regra geral, e excluindo aquelas pessoas que dominam muito bem o tema e que, às vezes, com uma simples imagem, conseguem chegar a um diagnóstico muito próximo do que é o diagnóstico genético, para a maioria dos casos, o pedido de um teste bem alargado, portanto, uma sequenciação exómica total, é muito provavelmente a primeira linha a nível de teste genético. E qualquer médico pode efetivamente pedi-la. O artigo que falei, e que poderão ver, porque o link aparece aqui no videocast, o artigo que falei também tem algumas indicações quanto à interpretação. E quando é que algumas questões a nível de interpretação devem motivar a referenciação ao serviço de genética. Porque o oftalmologista pode efetivamente pedir o teste genético a um indivíduo com a doença, portanto a um indivíduo que manifesta a doença, mas não pode, por exemplo, pedir um teste genético a indivíduos saudáveis, Claro. ou mesmo que suspeite que são portadores Isso. ou que possam vir a desenvolver a doença. Esse ponto é muito importante e eu acho que é importante dizermos isso. Não podemos pedir testes genéticos a doentes saudáveis. Isso fica ao cargo do especialista em genética médica. Há uma coisa muito importante e que tu falaste agora é que é importante os oftalmologistas também ter alguma noção de como se interpreta um teste genético, porque e mesmo agora há cursos para os clínicas gerais, porque há tantos testes genéticos em todas as áreas que nós temos que perceber o que é que significa ter uma variável patogénica, provavelmente patogénica, ou de significado incerto. Porque depois, quando vão receber o resultado, tem exatamente essa dificuldade de perceber o que é que acontece nesses casos, como interpretar esses resultados. Perfeitamente. E eu acho que podemos tocar algo leve nisso, é óbvio que não é algo Sim, para claro. este curto tempo de conversa, mas acho que podemos tocar aqui em alguns aspectos. Como disseste muito bem, o American College of Medical Genetics and Genomics definiu 5 grupos. Portanto, as variantes classe 1, que são as benignas, as classe 2, que são as provavelmente benignas, depois as classe 4, que são as provavelmente patogénicas, e as classe 5 são as patogénicas. E quando a variante genética cai num destes 4, está tudo bem. Porque nós sabemos que, com uma grande certeza, que aquela variante vai ser causal ou não vai ser causal. O problema é quando temos uma variante classe 3. As variantes classe 3 são variantes de significado clínico desconhecido. E, portanto, a probabilidade de serem patogénicas ou não patogénicas é praticamente a mesma. Então, nós não conseguimos, apenas com base no teste genético daquela pessoa, inferir sobre a patogenicidade da variante genética. Okay. E isto é algo que um oftalmologista deve saber interpretar e deve saber transmitir ao seu doente. Porque uma variante de significado clínico desconhecido não fecha um diagnóstico. Portanto, continua a ser um caso não resolvido e poderá ser necessário fazer estudos familiares ou poderá ser necessário fazer estudos adicionais para conseguirmos mudar a classificação dessa mesma variante. Claro. E agora eu acho que a Cláudia queria... Eu queria perguntar, imaginemos que estamos num hospital em que não existe uma consulta médica, uma consulta de genética médica, e temos um doente com uma distrofia retiniana. Qual é que é a tua recomendação? Como é que nós poderemos orientar o doente? Que exames é que podemos solicitar e como é que o devemos referenciar e para quem? Mais uma vez, é uma excelente pergunta. O objetivo das guidelines que nós desenvolvemos é precisamente que mesmo pessoas que estejam em hospitais mais periféricos e que não tenham consulta de genética médica possam, numa primeira fase, fazer o pedido do teste genético. E, portanto, há um flowchart que está disponível no artigo, com vários itens que a pessoa pode ir seguindo até à seleção do teste genético e depois a sua interpretação. Casos de doença sindrómica, ou seja, doença que não envolve apenas o olho,
ou casos que vêm com um teste genético inconclusivo devem depois ser referenciados. E devem ser referenciados a centros de referência, portanto, a grandes hospitais que tenham a capacidade de dar resposta a essas patologias, geralmente através de consultas multidisciplinares, que envolvem não só a oftalmologia genética, mas às vezes outras subespecialidades. Agora, também temos que pensar que devemos oferecer aos nossos doentes o melhor possível, o mais perto de casa possível. E, portanto, se houver a possibilidade de oferecer aos doentes uma referenciação dentro de uma distância relativamente curta, devemos começar por aí. Mas a abertura de todos os grandes hospitais no país, e acho que posso falar abertamente sobre isso, porque Lisboa, Porto e Coimbra têm um historial de receber doentes de todo o país, e com completa abertura. E, portanto, se os colegas entrarem em contacto connosco, nós recebemos qualquer tipo de doente também e avançamos com o teste e ajudamos e depois devolvemos o doente à procedência para que o seguimento seja feito no hospital da área de residência, num local perto para o doente e que permita efetivamente um seguimento próximo, que é muito valorizado também pelos doentes. Muito bem. Como disseste há pouco, e muito bem, é muito importante um diagnóstico genético preciso, porque, felizmente, na oftalmologia já temos um tratamento genético aprovado e eu sei muito bem que no teu centro já foram tratados alguns doentes com essa mutação. A minha pergunta vai, já sabemos que existe quais são as perspectivas para o futuro, a curto e a médio e longo prazo? Há mais tratamentos aqui na vanguarda que estão para sair? Há muitos tratamentos na calha. A grande questão aqui é que, dos milhares de ensaios clínicos que nós temos, a percentagem de ensaios que é concluída e que se transforma num tratamento que chega ao doente é ínfima. E em distrofias da retina há aqui um grande problema, que são os outcomes selecionados para o tratamento que está a ser investigado. E durante muito tempo esses outcomes eram exatamente iguais aos que nós definíamos para a retinopatia diabética ou para a degenerescência macular da idade. O que é completamente irrealista, porque nós não podemos pedir a um doente com distrofia da retina que está a ser tratado para ter uma melhoria de 3 linhas de visão. Quer dizer, isto é irreal. E isto matou muitos tratamentos, infelizmente. Atualmente, e com mudanças na FDA e na EMA, as coisas têm mudado um bocadinho de paradigma, têm sido incluídos outros outcomes funcionais, como os labirintos de mobilidade, como os Patient Reported Outcomes, como a inclusão de outcomes estruturais a nível do OCT, etc. E, portanto, os novos ensaios já estão muito mais perto de chegar a conclusões e levarem depois à aprovação de tratamento. Falando de genes em concreto, muito provavelmente o próximo a ser aprovado será o gene RPGR. O gene RPGR causa uma doença ligada ao cromossoma X, que afeta homens e afeta mulheres. E atenção que isto é outra coisa que às vezes é importante desmistificar, porque é uma doença ligada ao cromossoma X e as mulheres, mesmo tendo só um cromossoma X afetado por um processo que é a lionização, podem ter uma doença tão grave como a dos homens. E o ensaio clínico que está a decorrer de fase 3 inclui mulheres que têm fenótipo masculino. E muito bem. E, portanto, esse muito provavelmente será um dos próximos a ser aprovado. Os ensaios, vamos ter o resultado desse ensaio de fase 3 ainda durante o ano de 2025, depois é uma questão de haver negociações com as entidades reguladoras. Eu diria que muito provavelmente daqui a 2, 3 anos esse tratamento poderá estar disponível e deve ser o próximo. Outra área muito interessante é a área das terapias gene agnostic. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não dependem de um gene em particular, mas sim são antiterapêuticas que são vocacionadas para qualquer gene que cause aquela doença. E isso, se funcionar, vai-nos abrir muitas portas. Porque nós vamos poder tratar muitos doentes e não apenas os doentes que têm aquele gene em particular. E há várias empresas que estão a trabalhar nessa área, saíram alguns artigos já de resultados de ensaios de fase 1, fase 2, com resultados bastante animadores, e, portanto, é uma porta que se está a abrir e que, muito provavelmente, se vier a ser bem sucedida, nos vai permitir tratar muita gente com distrofias completamente diferentes entre si, causadas por genes totalmente diferentes, mas que têm uma base comum, que é a destruição das células fotorreceptoras e do EPR. E achas que, por exemplo, nesses casos em particular, esse tipo de tratamentos que não são genes específicos
podem até abranger outras doenças da retina que não só doenças genéticas. Exatamente. Que isso é muito importante. É muito importante. Portanto, estamos a falar de tratamentos que podem efetivamente resultar para doentes com atrofia geográfica também, não é? Portanto, que é muito parecida com a atrofia que nós vemos, por exemplo, numa doença de Stargardt. Portanto, esse tipo de tratamentos de gene agnóstico vão abrir portas para tratar a disfunção de fotorreceptores e do EPR em casos que nós já dávamos como perdidos, em que a terapia génica não poderia fazer nada e que, se calhar, dessa forma, nós vamos poder regenerar aquelas retinas e devolver alguma visão a essas pessoas. Então, e para fechar aqui um pouco a nossa conversa e voltando à minha frase introdutória inicial, cada vez mais fico convencido que a genética pode ser a porta para a solução em muitas doenças que vão para além das doenças raras hereditárias da retina, mas pode ser uma solução, sim, para várias doenças na área da oftalmologia. Absolutamente. E nós estamos numa era em que a inteligência artificial nos vai ajudar a perceber também muita coisa, porque há uma imensidão de dados. E o grande problema é interpretar esses dados e tirar conclusões sobre esses dados. E não é só a genética, também é epigenética, também é metabolómica e as outras omics. Ou seja, nós estamos a caminhar para uma fase em que, provavelmente através de uma gota de sangue, nós vamos conseguir ter um know-how sobre o comportamento genético, epigenético, metabolómico daquele doente e vamos poder oferecer uma medicina completamente personalizada, muitas vezes, se calhar, até antes da doença se manifestar. E, portanto, o caminho é esse. E às vezes as pessoas perguntam muitas vezes, então, mas não têm receio da inteligência artificial? Eu acho que nós não temos que ter receio da inteligência artificial, nós temos que ter receio da estupidez humana. Exatamente, também acho. Acho que o caminho é mais por aí. Portanto, ela não vai substituir os médicos, não é? Portanto, vai simplesmente ser uma ferramenta para nós sermos melhores e para oferecermos mais aos nossos doentes. Portanto, estamos a chegar ao fim desta nossa entrevista, que foi extraordinária, excelente. E o que eu te queria perguntar, nós temos uma rubrica fixa, que é o InFocus. Que artigo é que tu escolheste para nos mostrar hoje e que mais-valia é que ele pode dar à nossa prática clínica, ao nosso dia? Olha, Cláudia, o artigo que eu escolhi é um artigo que me encheu de orgulho, porque é um artigo que envolve um esforço colaborativo de muitos centros do nosso país. Todos eles centros que veem doentes com distrofias hereditárias da retina e todos eles centros que colaboram no Registro Nacional para Distrofias Hereditárias da Retina, que é o nosso IRDPT, que faz parte do registro Retina PT. E é um artigo que conta a história do perfil genético e clínico de mais de 1000 famílias com distrofias retinianas em Portugal. Portanto, foi um esforço hercúleo de muita gente que passou muitas horas a introduzir dados na base de dados e que, efetivamente, viu a luz do dia numa revista de grande fator de impacto, uma revista do grupo Nature, NPJ Genomic Medicine. No artigo vai aparecer o link para acesso ao artigo aqui no videocast, e é um artigo que nos permitiu saber pela primeira vez qual é que é a arquitetura genómica das distrofias da retina em Portugal. Portanto, nós conseguimos entrar também naquilo que são os dados mundiais. Nós sabíamos que no mundo os genes mais prevalentes eram o ABCA4, o USH2A, o ICE, o RPGR, o CRB1 e o RHO, e em Portugal. E em Portugal não sabíamos. Portanto, nós guiávamos pelos dados dos outros países. E neste momento nós temos dados nossos. E isso tem uma validade enorme. E, de facto, este artigo, e que foi conduzido e escrito pela Ana Marta, do Santo António, mas que envolveu a colaboração do Centro Hospitalar de São João, de Coimbra, do Garcia Dorta, do Santa Maria, do Hospital de Braga. Portanto, houve aqui muita gente a colaborar para um objetivo comum e que, de facto, o resultado é extraordinário e que nos coloca ao nível do que melhor se faz no mundo em termos de investigação em distrofias hereditárias da retina. Muito bem. Muito bem, obrigado. Parabéns. Muito obrigado, João. Muito obrigado pela tua colaboração. Obrigado, Sérgio. Obrigada, João. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do Oftalmo GPS. Ele vai estar disponível nas várias redes sociais, no site da SPO, no Spotify, no YouTube, no Apple Podcast. Visualize, partilhe com quem achar pertinente e não se esqueça que este é o Oftalmo GPS, em que navegamos com clareza pelo mundo da oftalmologia. Até o próximo episódio. Obrigada.